A situação em Kursk se deteriorou rapidamente, colocando em risco toda a defesa ucraniana na região. O sistema de resistência que antes parecia intransponível agora está à beira do colapso. A falta de recursos essenciais, o cerco das forças russas de diferentes direções e a queda do moral das tropas ucranianas tornam a luta cada vez mais insustentável. Muitos soldados, diante da incapacidade de continuar lutando, começaram a ver a rendição como a única alternativa. As forças russas, em um avanço constante e implacável, estão deixando um rastro de destruição por onde passam. Dentro dos comandos militares de Kiev, a desorganização se torna cada vez mais evidente. As ordens chegam com frequência, mas frequentemente são contraditórias, e a logística da Ucrânia já entrou em colapso. A situação no terreno se mostra clara. Resistir à ofensiva russa tornou-se uma missão impossível. Bombardeios incessantes, linhas de fuga destruídas e a falta de uma coordenação eficaz indicam que a queda de Kursk é iminente. Informações provenientes do alto comando militar ucraniano sugerem que uma evacuação em massa pode ser ordenada dentro de 2 semanas. O que antes foi considerado uma resistência ferrenha, agora parece uma retirada estratégica, com Kiev reconhecendo que a derrota é inevitável. A perda de territórios vitais, como Kursk, está acontecendo a um ritmo acelerado e o avanço das tropas russas está mudando rapidamente a dinâmica do conflito. Repórteres e correspondentes de guerra que estão acompanhando o movimento das forças russas relatam a mesma conclusão. O exército ucraniano em Kursk está encurralado, sem capacidade de reação. Os soldados ucranianos, cercados e sem poder de defesa, observam a perda de posições fundamentais sem qualquer ação concreta para reverter a situação. Um oficial de comunicações na linha de frente descreveu o estado das tropas ucranianas como desolador. Estamos sendo apagados do mapa. Essa declaração reflete a realidade das forças ucranianas em Kursk. Isoladas e sem alternativas viáveis, as tentativas de recuo para o sul são vistas como uma tentativa desesperada de escapar, sem qualquer plano bem estruturado para uma retirada segura. O cerco está se fechando e a fuga se torna cada vez mais impossível à medida que as tropas russas avançam com precisão. Enquanto isso, a liderança ucraniana observa impotente, sem conseguir impedir a desintegração de suas forças. O que antes foi considerado um pilar essencial da defesa ucraniana, agora se transformou em um campo de ruínas e desespero. A ofensiva russa segue sem interrupções, avançando com força total e sem dar espaço para qualquer contra-ataque. Relatos do front indicam que a cidade de Kursk, estratégica para a defesa ucraniana, está prestes a ser tomada pelas forças russas. Essa perda representaria o colapso das últimas linhas de resistência efetiva, e especialistas apontam que a retirada das tropas ucranianas não é uma movimentação planejada, mas sim uma fuga desorganizada diante de uma derrota inevitável. Com as linhas de abastecimento cortadas e as rotas de fuga sob constante ataque, a situação se agrava a cada hora. A reação internacional, embora perceptível, não tem impacto no terreno. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou grande indignação com o avanço russo e anunciou novas sanções econômicas. No entanto, essas declarações não têm influência sobre os combates, onde as forças russas continuam a avançar sem qualquer interferência externa significativa. Em outras frentes, como em Sumi, a desorganização se espalha entre as unidades ucranianas, muitas das quais estão isoladas e desorientadas. A guerra eletrônica russa, que bloqueou sistemas de comunicação essenciais, agravou ainda mais a situação. Muitas tropas ucranianas, sem orientação ou comando, decidiram se render para preservar suas vidas, uma medida desesperada diante da falta de opções. Fontes não confirmadas indicam que mais de 1.000 soldados ucranianos manifestaram intenção de se render e pelo menos 230 estão em estado crítico, sem acesso a cuidados médicos adequados. A zona de combate se transformou em um verdadeiro abismo, onde a sobrevivência se tornou a única prioridade. Estima-se que entre 5 e 6 mil soldados ucranianos estejam cercados em Kursk, com nenhuma possibilidade de fuga. As rotas estão completamente bloqueadas pela
artilharia pesada russa e pelos ataques aéreos constantes. Agora, a única questão é quando ocorrerá a rendição, e não se haverá uma. Dentro do exército russo, a queda de Kursk é vista como uma vitória iminente. O impacto psicológico sobre os soldados ucranianos é devastador. O moral está completamente destruído e muitos já aceitam a derrota como um fato consumado. O apoio prometido por aliados internacionais se revelou ineficaz, com promessas de assistência diluídas em burocracia, deixando Kiev em uma situação cada vez mais desesperadora. Nas áreas adjacentes, como Nove, as forças russas já estabeleceram posições estratégicas vitais e estão se preparando para intensificar seu avanço, com Baska como o próximo alvo de sua ofensiva. A cidade de Baska, localizada em um ponto-chave para o controle do território, está agora no centro dos planos militares russos. Seu valor não está apenas em sua localização geográfica, mas também no controle de várias rotas logísticas e acessos a outras áreas críticas da Ucrânia. À medida que a pressão sobre os defensores ucranianos aumenta, a retaguarda começa a se fragmentar, dificultando qualquer tentativa de reagrupamento ou contra-ataque eficaz. Em Pokrovsk, onde as forças ucranianas conseguiram retomar o controle de uma estação ferroviária estratégica, a vitória se provou efêmera. As tropas russas, em um movimento de retaliação, rapidamente reagiram, interrompendo o restabelecimento de linhas de comunicação e transporte que eram essenciais para a movimentação de tropas e suprimentos. A presença russa na área continua a crescer, e embora os ucranianos ainda mantenham algumas áreas sob controle, a iniciativa claramente está com os russos. O domínio do terreno por Moscou agora é incontestável, e as forças russas não mostram sinais de recuo. Apesar do esforço ucraniano e dos avanços tecnológicos no campo de batalha, como o uso de drones de última geração e o apoio direto de potências ocidentais, como os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, a eficácia das forças russas tem se mostrado mais robusta. Embora a Ucrânia conte com uma vantagem tecnológica em algumas frentes, o treinamento tático superior, a coordenação logística eficiente e o grande número de recursos das forças russas superaram essas vantagens. A superioridade russa em termos de quantidade de tropas e de armamento pesado também não pode ser ignorada, e isso tem permitido que os russos mantenham a pressão constante sobre as forças ucranianas. Além disso, enquanto as linhas de abastecimento russas permanecem sólidas e bem protegidas, as da Ucrânia estão visivelmente fragmentadas. O controle da infraestrutura de transporte, tanto rodoviária quanto ferroviária, tornou-se um ponto crítico para as da Ucrânia, já que a destruição de pontes e estradas tem dificultado enormemente a logística de suprimentos vitais. Com os russos dominando os principais centros logísticos e acessos à região, o fluxo de recursos para as tropas ucranianas diminui a cada dia, agravando ainda mais a situação. Isso garante que a ofensiva russa siga sem interrupções, já que as forças ucranianas não conseguem reagir com a mesma velocidade e eficiência, selando o destino da região e minando as esperanças de uma resistência duradoura. A estratégia russa de sufocar as linhas de suprimento ucranianas tem sido fundamental para o progresso das forças de Moscou. Sem a capacidade de obter novos recursos e reforços, a Ucrânia se vê cada vez mais isolada, com suas tropas ficando sem munições, alimentos e apoio médico adequado. Esse estrangulamento progressivo das linhas ucranianas tem sido a chave para o avanço russo, tornando o conflito cada vez mais desvantajoso para Kiev.